Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Nesses próximos dias o culto vai ser na minha casa e na sua e nós vamos continuar prosseguindo, avançando, conforme nosso pastor Rodrigo nos orientou. Vamos continuar levando a obra do Senhor adiante e com o culto de ensino não será diferente. O que será diferente é o formato apenas, será um pouquinho mais rápido do que costuma ser, mas nós vamos aproveitar também. Você também poderá tirar dúvidas por WhatsApp, eu coloquei aqui no final o meu contato, da mesma forma como você poderia tirar dúvidas no templo, e você não será prejudicado em nada, amém? Então, eu quero que você, na sua casa, onde você estiver, feche seus olhos agora e vamos fazer uma breve oração. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque estamos vivos, estamos de pé, estamos aqui para te servir e para te adorar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor abençoe o estudo dessa noite, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, nossos corações, que o Teu Espírito Santo visite agora o lar de cada um dos seus servos, Senhor. Meu Deus, abençoa toda a comunidade da Adelago. Meu Deus, abençoa em nome de Jesus a todos. Nos dê a Tua palavra a cada dia. Nos abençoa, nos mantenha em unidade, Senhor. Em uma mesma visão e o mesmo pensamento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou começar aqui com uma leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a grande obra que Deus realizou em nossas vidas e ainda realizará na vida de muitas pessoas, gente de todos os povos, tribos, nações, gente de todas as línguas, todos têm sido alcançados pelo amor de Deus e pela salvação. Então, nós falaremos hoje, os irmãos sabem que nós estamos estudando a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, nós estamos estudando esse documento que declara em que nós acreditamos e hoje então nós estudaremos o que nós acreditamos a respeito da salvação. A primeira coisa é que nós precisamos entender do que fomos salvos. Por que precisávamos ser salvos? Porque quem precisa ser salvo está em perigo. Quem precisa ser salvo está prestes a enfrentar algum problema. Então, por que nós fomos salvos? Porque a palavra escolhida foi salvação. Porque nós, quando nascemos, estávamos debaixo do jugo do pecado e esse pecado, ele atraiu a ira de Deus. A ira de Deus, ela se manifesta contra o pecado. E é disso que nós seremos salvos. Nós seremos salvos da ira de Deus. Jesus nos salva da ira de Deus. Se nós olharmos para a carta aos Romanos, lá no capítulo 1, no versículo 18, Paulo nos diz que a ira de Deus, ela se manifesta contra toda a impiedade, contra toda a maldade que a humanidade vem desempenhando. Então, de que nós somos salvos? Quando nós chegamos lá no capítulo 5, nos versículos 8 a 10, então Paulo nos dirá que nós fomos salvos da ira de Deus pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Então você não foi salvo do diabo. O diabo, ele atua na vida do não salvo, mas ele não é dono da alma dele. O dono de todas as almas é Deus. Deus é o dono de todos nós. Então, Deus enviou seu Filho para nos salvar da sua própria ira. Eu sei que isso, de forma superficial, olhando assim, parece algo estranho, mas é exatamente isso. Deus, como um Deus justo, ele puniria o nosso pecado com a destruição, porque é isso que está estabelecido na palavra de Deus. Mas para cumprir aquilo que está estabelecido na sua justiça e para satisfazer também o seu amor,
Deus então envia Jesus. E Jesus é o equilíbrio entre a justiça e o amor de Deus, porque Jesus satisfaz completamente a justiça, Jesus satisfaz completamente o amor de Deus. Se os irmãos pensarem, a melhor forma de entender isso, nós olharmos para o Novo Testamento, é quando Jesus está no Getsêmani, se preparando para ser entregue por nós. E Jesus, por 2 vezes, isso está registrado lá no Evangelho de Mateus, por 2 vezes Jesus pede ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Muitas pessoas dizem, e eu acredito de forma equivocada, que o cálice que Jesus não queria experimentar seria a morte. Mas na verdade Jesus veio ao mundo com o objetivo de morrer. Se nós olharmos para a linguagem profética, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, nós veremos que a ira de Deus geralmente é representada como o conteúdo de um cálice, de uma taça. E esse conteúdo ele se enche num determinado momento, é como se fosse o limite em que Deus suporta aquela maldade específica, e então aquela ira vai se derramar sobre o lugar onde está o pecado. Então, o cálice que Jesus não desejava beber era justamente a ira de Deus que se manifestaria contra os meus e os seus pecados. Mas você e eu não somos capazes de suportar essa ira. Então, a ira de Deus se lançou sobre o próprio Filho de Deus. E ele é o único que seria capaz de suportar o peso dessa ira. Então, assim nós entendemos ainda mais quão grande é o amor de Deus por nós. Porque apesar de Jesus não desejar enfrentar esse cálice, beber esse cálice, ele diz ao Pai que estava disposto a enfrentar a sua vontade. Lá em Hebreus nós veremos depois que, na verdade, Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Pela alegria de nos ver salvos, redimidos, ele suportou a cruz. Depois, nós, como assembleianos, temos uma orientação teológica voltada para o arminianismo. Então nós cremos que a salvação é para todos. A oportunidade de salvação, ela está aberta a todas as pessoas que assim desejarem. Não acreditamos que as pessoas estão determinadas à perdição ou à salvação. Acreditamos que a salvação por meio de Jesus Cristo está disponível para todos. E aqueles que desejarem, aqueles que arrependidos crerem no Senhor Jesus, estes serão salvos. Não cremos também no outro extremo, de que todas as pessoas serão salvas, porque a Bíblia nos deixa claro que no fim haverá um caminho para os salvos e um caminho para os não salvos. Então nós cremos que enquanto nós estivermos aqui, enquanto houver oportunidade, as portas da graça estão abertas. É por isso que eu coloquei uma porta ali no slide, justamente porque para você imaginar, para você ter essa imagem na sua mente. Porque a graça é uma porta que está aberta. É uma porta que está aberta para o céu. Para quem? Para quem se arrepender e crer. Não importa quem seja, não importa qual seja o pecado cometido. Deus garante em Jesus o perdão por meio da graça. E aí nós temos uma leitura, Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus nos dirá assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Em outros lugares, nós veremos que é o desejo de Deus salvar a todos os homens. Em Atos 17:30, a palavra de Deus nos diz que Deus está chamando todos os homens ao arrependimento. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, nós vemos que Deus, a Bíblia diz claramente que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, nós entendemos que essa proposta de Deus é verdadeira. Nós entendemos que Deus realmente deseja salvar todas as pessoas que, crendo e arrependidas, se entregarem ao Senhor Jesus. Depois, nós acreditamos, e isso é bíblico, que nós fomos eleitos. A Bíblia diz que nós fomos predestinados.
O que nós não acreditamos é que fomos predestinados para a salvação e outras pessoas foram predestinadas para a destruição. O que nós acreditamos, devido ao nosso posicionamento teológico, é que Deus, pela sua presciência, conforme nós vemos em 1 de Pedro 1:2, Deus conheceu antecipadamente aqueles que seriam salvos, seriam encontrados e que permaneceriam fiéis até o fim. Então nós acreditamos que sim, existe eleição e predestinação conforme as Escrituras nos mostram, mas que essa eleição ela não se dá por um decreto que decide que esses serão salvos e aqueles já nascerão condenados, aqueles já nascerão perdidos. Nisso nós não acreditamos, amém? Porque se nós olharmos, por exemplo, para 1 Pedro 2, nós veremos de onde veio a ideia da presciência de Deus. De que Deus olhou para o futuro e Ele viu os seus eleitos no futuro. E é assim que nós entendemos a predestinação. Depois, nós acreditamos em livre-arbítrio, como assembleianos. Nós acreditamos que o homem tem liberdade para escolher amar a Deus. Se você pensar na história das Escrituras, desde o princípio, desde o Gênesis, amar a Deus é uma escolha. Obedecer a Deus é uma escolha. Deus põe uma árvore no jardim e aqui o homem tem que decidir obedecer ou não. E nós vemos isso por várias vezes. Nós vemos em Deuteronômio Moisés diante do povo e dizendo: escolham hoje qual caminho vocês querem. Escolham se vocês querem a vida ou a morte. Nós vemos depois Josué fazendo a mesma proposta ao povo: escolham o caminho que vocês desejam. Então nós precisamos, e você depois com calma pode conferir os versículos que estão na tela, nós precisamos olhar para as Escrituras dessa forma. Nós temos liberdade para amar a Deus. Nós não cremos que o homem não seja capaz de responder afirmativamente à graça. Nós cremos que há no homem, preservado por Deus, preservado pela graça de Deus, a capacidade de responder afirmativamente à graça. E da mesma forma cremos que o homem também pode dizer não à graça de Deus e continuar vivendo em sua vida de pecado. Depois, a salvação não é por obras. A salvação é pela graça, mediante a fé, por meio da fé. A fé é a ferramenta que acessa a graça, mas a graça é de Deus. A graça é inexplicável. Por mais que nós tentemos explicar a graça de diversas formas, temos muitas disputas teológicas a respeito de como funciona o amor, o coração de Deus. Isso é impossível. A graça de Deus é inexplicável. Não há motivo, não há merecimento, não há justiça, nada disso existe. O que existe é apenas a graça de Deus. O amor de Deus olhando para nós e dizendo que decidiu nos amar, apesar de quem nós somos. Amém? Então nós, assim como a carta aos Efésios diz, cremos que somos salvos pela graça, por meio da fé. Amém? Somos salvos por Deus, pela graça, por meio da fé. E somos salvos não por obras. Somos salvos para boas obras. Somos salvos para boas obras. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para essas boas obras. A Bíblia diz que Deus deseja que nós realizemos essas boas obras. E essas boas obras são a evidência de que existe em nós uma fé que é capaz de acessar a graça de Deus. Porque, como Tiago diz, se uma fé não tem obras, ela é morta. Ela é como uma árvore seca. É como uma árvore que não tem folhas ou frutos. Todo mundo que passa olha e diz: morreu essa árvore. Porque não há nenhuma evidência de vida. Então, se há uma fé salvadora, automaticamente haverá obras. Haverá obras de diversas maneiras, frutos sendo produzidos. Porque Jesus deseja que nós demos muito fruto. Esse é o desejo dele. Que nós demos muito fruto, que nós frutifiquemos. E só tem fruto quem tem uma fé salvadora. Amém? A salvação, ela possui muitos aspectos, e isso tudo é muito lindo, porque isso tudo são linguagens que a Bíblia utilizou,
símbolos, imagens, para mostrar o amor de Deus para nós. Então tem palavras que são recorrentes quando se fala de salvação. Por exemplo, a expiação. Expiação. A palavra expiação veio lá do Antigo Testamento, veio da estrutura do culto judaico, do culto mosaico. Qual era a ideia da expiação? A expiação, primeiro, está baseada na ideia de substituição, na ideia da morte vicária. Vicário significa substituto. Então, de que forma isso ocorria no Antigo Testamento? Animais eram sacrificados, o sangue deles era derramado, e a ira de Deus, que era para os pecados do homem, se depositava naqueles animais. Esse era um concerto, uma aliança que Deus fez com o povo hebreu. Então, a aliança era baseada nisso, no perdão por meio da morte de outro, da morte do inocente. Tudo isso era apenas um prelúdio, tudo isso era apenas uma introdução, uma sombra para o que viria. Porque quem é o Cordeiro perfeito? Quem é o Cordeiro que morreu de uma vez por todas? Quem é o único Cordeiro que tem o poder de tirar o pecado do mundo? É Jesus. Então a expiação, no tempo da graça, ocorre também pelo derramamento de sangue. Mas nós não precisamos mais derramar sangue nos dias de hoje. Um único sacrifício perfeito e eficaz foi realizado. O sangue de Jesus foi derramado. E agora nós estamos livres do pecado por causa do sangue que ele derramou. Essa é a ideia da expiação. Expiar significa cobrir, lá no Antigo Testamento. Cobertura. Por quê? Porque a ideia é de que o sangue cobre os pecados e Deus não se lembra mais deles. É claro que isso é uma simbologia, é uma forma de pensar na obra da salvação. Depois nós temos a remissão. A remissão, ela está ligada à dívida. A dívida gerada pelo pecado. A dívida que o pecado gerou seria mais ou menos como se alguém... Seria mais ou menos não, é realmente isso. Você arrisca a sua vida eterna, a sua salvação, quando você comete o pecado. Porque a Bíblia deixa claro na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, há uma dívida a ser paga. E essa dívida não pode ser paga por nenhum de nós. Você e eu não temos os meios necessários para o pagamento dessa dívida. Ainda que nós desejássemos dar tudo o que nós temos, nós não poderíamos pagar a dívida. Então, por meio de Jesus, nós temos a dívida paga. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário, ele disse, tetelestai, está consumado, no sentido de que a dívida estava paga, a nota da dívida foi cancelada, está tudo pago. Essa é mais uma linguagem, é mais um símbolo que nós utilizamos para falar da salvação. A remissão é o perdão da dívida, é o perdão da dívida que nós tínhamos para com Deus, a dívida que nós não podíamos pagar. É como naquela parábola em que Jesus conta a história de dois devedores e um devia um valor absurdo. Jesus coloca um valor que seria humanamente impossível, e justamente para mostrar que seria uma dívida impagável. Mas aquele rei, que é um símbolo do próprio Deus, ele estava disposto a perdoar aquela dívida. Isso é remissão, é o perdão da dívida. Depois nós temos a redenção. A redenção é o resgate. É o resgate em diversos sentidos. Em diversos sentidos. É o resgate no sentido de que Deus nos tomou do pecado, de que Deus nos tomou da morte, Deus nos resgatou. Isso é redenção. Por meio do perdão dos pecados, Deus nos tirou da morte, Deus nos arrancou das mãos da morte, Deus nos arrancou das mãos do pecado. Isso é redenção, isso é resgate, e isso é salvação. Depois nós temos a justificação. E o que é a justificação? A justificação é quando Deus torna o injusto, que no caso somos todos nós, Deus pega o injusto e torna ele justo. Mas as pessoas não entendem. Na verdade, isso não é um processo que ocorreu automaticamente.
Porque Deus é justo. Quem foi a justiça necessária? Quem foi o justo que teve a justiça necessária para ser concedida a todos nós? Foi Jesus. Nós somos justificados por causa dele. Nós somos justificados pela justiça dele. Então, quando você é chamado de justo pelas Escrituras, não é porque você possua em você a justiça, mas porque a justiça de outra pessoa foi atribuída a você. É isso que significa a justificação. A justiça de outro foi atribuída a alguém que antes não era considerado justo. Amém? Depois, nós temos a adoção. E o que é a adoção? A adoção significa que Deus nos tornou filhos. A Bíblia diz que nós éramos antes filhos da ira. E o que é a adoção? A adoção é quando Deus transforma os filhos da ira em filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Se você entregou a sua vida em Jesus e arrependido, creu nele de todo o seu coração, você não é mais um filho da ira. Você é um filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. Amém? Então saiba que também isso não foi mérito seu, porque você é tornado filho de Deus. Da mesma forma que você é tornado justo. Isso significa que você não fez nenhum processo ativo nisso. Quem fez esse processo foi Deus. Quem decidiu te adotar como filho foi Deus, porque Deus nos amou primeiro. Amém? E por último, já encerrando, a santificação. A santificação está aqui separada porque a santificação tanto é um estado quanto é um processo. Você, lá na sua conversão, iniciou a sua vida cristã. Naquele momento, você já se tornou santo, porque santo é aquilo que é separado para Deus, e é aquilo que Deus considera sagrado, é aquilo que Deus considera separado. Então, no momento em que você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou um santo. E é por isso que a Bíblia nos chama de santos, chama a comunidade cristã de a comunidade dos santos. Então, isso é um título. Você é santo. Porque Deus olha para você como santo. Porque Deus separou você. Porque Deus quer exclusividade de você. Isso nos faz refletir. Porque apesar de nós sermos santos para Deus, muitas vezes não temos uma vida de santidade. Mas Deus olha para nós como algo separado para Ele. É por isso que as Escrituras dizem que nós já não somos mais de nós mesmos. Nós agora temos um dono, nós pertencemos a Deus. E esse processo de santificação, eu já disse a você primeiramente que ele é um título, e hoje você é um santo de Deus, assim da mesma forma como Paulo escreveu aos Coríntios, chamou os coríntios de santos. Por quê? Porque a santificação é um estado, mas ela também é um processo, E esse processo, na nossa visão, é um processo sinérgico. O que significa isso? Significa que o processo da santificação é um processo que é tanto realizado por Deus, Deus realiza isso por meios espirituais, então Deus realiza a santificação em nós, e ela é realizada de diversas formas, e nós também participamos do processo de santificação. Por isso a Bíblia nos manda ser santos e buscar a santidade. Se nós devemos buscar a santidade, se nós devemos buscar a santificação, significa que esse é um processo em que nós temos alguma atividade. Então a salvação é um estado, a partir do momento em que você, na sua conversão, entregou sua vida a Deus, Deus olhou para você como algo santo, algo separado. Mas também é um processo em que está trabalhando Deus e você. Amém? Então você está buscando a santificação, é o seu papel, por meio de uma vida devocional, disciplinada, por meio da constante leitura das Escrituras Sagradas e da prática da Palavra de Deus, por meio de uma vida de oração constante, uma vida de oração que não tenha interrupções, que seja constante com Deus, por meio da nossa disposição, oferecendo nossos corpos como sacrifícios a Deus. Então, de todas essas formas, nós estamos buscando a santificação.
Esse é o nosso papel. Amém? E quem vai nos santificar é Deus, por meio de aquilo que nós chamamos de os meios da graça, né? Então, Deus, por meios espirituais, Ele está nos santificando. Quando esse processo termina? Eu já disse para você que ele começa na conversão. Mas esse processo, que muitas vezes é doloroso, porque ele nos confronta, é um processo que exige de nós mudança, que exige de nós arrependimento, que não é remorso. Arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Então, esse processo que muitas vezes é doloroso, que enfrenta o pecado, que enfrenta a natureza pecaminosa, que ainda reside em nós, então esse processo, ele vai durar a sua vida toda. Ele é uma luta? Pode ser, muitas vezes, uma luta. Pode ser, muitas vezes, uma grande dificuldade, mas ele durará a sua vida toda. Quando ele termina? Quando nosso Senhor vier sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Nesse momento, assim como a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, nos diz, nesse momento os mortos ressuscitarão primeiro, em corpos glorificados. Depois nós, os que tivermos vivos, também seremos transformados, e todos juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares, nas nuvens. É nesse dia que terminará o processo de santificação que Deus começou na sua vida. Se está difícil para você, se você tem tido dificuldades para enfrentar o pecado, não desanime, ainda não acabou. Essa história ainda não acabou. Deus está te santificando. Deus está te transformando. Se esforce. Abandone todo o pecado. Abandone toda a vida que desagrada a Deus. Invista numa vida de contato, de comunhão, de amor a Deus. E Deus fará a sua obra. Porque aquele que começou a boa obra certamente é fiel para terminá-la. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar ativos, vamos continuar trabalhando, vamos continuar amando, mandando um vídeo, ligando, conversando com nossos irmãos, assim como foi orientado pelo nosso pastor Rodrigo Pereira. Pastor Rodrigo, já gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer também a toda a diretoria da igreja. E vamos juntos, meus irmãos. Eu gostaria aqui de deixar o meu contato, porque esse vídeo não será exibido ao vivo. Então você pode, com toda liberdade, já está autorizado pelo pastor Rodrigo, entrar em contato comigo. Também está ali meu WhatsApp, meu Instagram. Você pode entrar em contato comigo. Se você tiver uma dúvida, pode entrar em contato comigo. Está na tela também, tanto nessa quanto na primeira tela, o Instagram da Adelago. Você sempre acompanhará as notícias da igreja por esse canal. E nós estamos inaugurando um canal de YouTube que também está na tela. Você será comunicado, receberá um link, mas fique à vontade para compartilhar esse vídeo, para fazer um comentário construtivo, ainda que seja uma crítica ou algo negativo, sim, pode ser colocado de forma educada, respeitosa, será ouvido, tá? Então, Deus abençoe. Eu quero nesse momento orar por você, pelo seu lar. Amado Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento em que nós estivemos meditando sobre a sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue guardando cada um de nós, nos abençoando, guardando nossas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, continua abençoando a Adelago, continua, Senhor, fazendo essa igreja crescer, progredir, que essa igreja continue sendo, em nome de Jesus, um canal de bênção, um ponto de luz no meio da escuridão. Senhor, abençoa o pastor Rodrigo, abençoa toda a liderança da igreja, nos livra de todo mal, Senhor. Enche os nossos lares da sua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.